Olá a todos, vou apresentar um pouco aqui do trabalho a qual eu tenho realizado e é justamente a produtividade atingível nas regiões de Jataí, Nova Crixás e Silvânia com 3 grupos de maturação de soja com diferentes datas de plantio em anos com fenômenos enos. Aqui é justamente o roteiro da apresentação, então a introdução, objetivo, materiais, métodos, resultados e as conclusões, certo? Vamos ver primeiro sobre um pouco a introdução. E aí é justamente o que são fenômenos enos. Os fenômenos enos é justamente a variação de temperatura a partir da temperatura média da superfície dos oceanos no Oceano Pacífico, na região mais central. E toda vez que essa região, como está aqui no mapa, ela esquenta, é considerado o fenômeno El Niño, certo? E quando ela esfria, é considerado o fenômeno Laninha. E aí essa variação é baseada justamente na distância da temperatura média esperada. Então, quanto maior essa distância, mais intensa é o fenômeno enos naquele ano, certo? E aqui é justamente o comportamento de forma geral do planeta, com o fenômeno El Niño acontecendo entre dezembro, janeiro e fevereiro, que é muito característico principalmente para a nossa região aqui no Brasil, em que o que acontece? A região nordeste do Brasil enfrenta baixa quantidade de chuva, ou seja, um período mais seco. A região sudeste do Brasil fica mais quente e a região sul tem uma intensidade de chuva maior, mais considerável. Já o contrário, que seria o fenômeno Laninha, a região nordeste brasileira, ela fica com maiores intensidades de chuva, a região sudeste fica com um frio mais acentuado e a questão de chuva fica mais controlada. Claro que também tem, quando a gente não tem esses fenômenos, e que aí a gente chama de anos neutros, ou seja, sem fenômenos enos. E juntamente com isso, a gente também tem uma distribuição da soja perante o Brasil. Por que disso? O Brasil tem dimensões continentais e a soja que a gente planta no sul, se a gente colocar ela no norte do Brasil, ela não produzirá. Por que disso? Justamente a genética, o completar todo o ciclo de juvenil da soja, crescimento dela, tanto de radiação, temperatura que é necessária. E aí as sojas foram separadas em grupos de maturidade. E aí esses grupos de maturidade estão linkados diretamente com o tempo da cultura, sua genética, o comportamento perante edafoclimaticamente, certo? Então, de formas gerais, as regiões onde os valores de latitude são maiores, os grupos de maturidade são menores. Enquanto, à medida que a gente diminui o valor de latitude, os grupos de maturidade sobem, certo? E de forma geral, aqui na região central, a gente está no local de transição entre esses grupos de maturação, sendo então no sul muito predominante os grupos de maturação 5, 6 e 7, enquanto no nordeste os grupos de maturação 8 e 9. E dentro disso a gente tem também como podemos dizer, todo um trabalho, todo um estudo em cima de modelagens climáticas. O que seriam essas modelagens climáticas? Seriam tentar modelar climaticamente, mas aplicando isso para a cultura. Em outras palavras, eu imitar a cultura de forma matemática. Dessa forma eu consigo alterar diferentes fatores, diferentes variáveis e ver como é que essa cultura irá responder. Claro que precisa ser validado, precisa ser verificado em campo também essas informações, mas é muito interessante justamente que a gente consegue verificar o comportamento de uma cultura depois dela ter sido calibrada e validada, como que essa cultura irá se comportar em outras situações, e muitas das vezes a gente pode colocar até situações a qual não é possível se conseguir naturalmente, por exemplo, um aumento considerável da concentração de CO2 ou diminuição considerável dessa concentração. E o que isso vai acarretar na sua produtividade, na produção, no crescimento da planta, número de nozes e assim por diante.
A partir das modelagens, então, a gente tem vários patamares. A gente tem, então, a produtividade potencial, em que é o máximo que se consegue alcançar daquela planta, levando em consideração principalmente radiação solar, temperatura, espécies, cultivar, população da planta, fotoperíodo. Então a gente está imaginando que a planta, que a cultura está no máximo que ela conseguiria produzir, certo? E aí, à medida que a gente vai colocando alguns fatores limitantes e redutores, a gente vai diminuindo essa produção, certo? Um outro que é muito importante é justamente a produtividade atingível. Por quê? Enquanto a gente está na produtividade potencial sem nenhum nível de estresse hídrico, a produtividade atingível é justamente quando a gente tem o fator de estresse hídrico, o déficit hídrico muito característico presente, certo? Isso está linkado diretamente com os fenômenos enos. Por quê? Porque os fenômenos enos, de forma geral, eles acabam impactando bastante não só a temperatura, mas também a distribuição e a quantidade de chuva ao longo do território nacional. Então, dessa forma, é muito importante a gente entender como que esses fenômenos enos irá impactar em diferentes cultivares, em diferentes regiões. Aqui um mapa demonstrando as cidades a qual foram avaliadas, então Nova Crixás, Silvânia e Jataí, cidades bastante distantes entre si, justamente para poder pegar uma maior variação, tanto climática como também dentro do estado, certo? O objetivo então é justamente avaliar o impacto dos fenômenos enos na produtividade atingível em diferentes datas nas regiões de Jataí, Nova Crixás e Silvânia, com o uso do modelo DESAT e com 3 grupos de maturação de soja, certo? Para isso, estamos trabalhando com o estado de Goiás, em que a gente tem 97% do estado de Goiás ocupado pelo Cerrado, certo? Localizado no centro-oeste brasileiro, que novamente o mapa demonstrando a localização das cidades, então a gente vai estar trabalhando com as cidades de Nova Crixás, Silvânia e Jataí. Os dados serão utilizados a partir do Xavier e vão ser utilizados dados anteriores até atuais, os mais atuais possíveis, e aqueles dados que não foram possíveis com o Xavier ou os anos mais recentes, eles foram completados pelo NASA Power, certo? Aqui então a gente tem um gráfico mostrando a distribuição de vários anos, de várias safras, de como é que foi o comportamento desses fenômenos enos. Então a gente tem algumas safras em que a gente teve justamente um El Ninho e outras safras, os Laninhas, e também está demonstrando aqui o quão forte foi esses fenômenos. Toda vez que está próximo de zero, ou seja, próximo da média, a gente tem um ano neutro. E aqui à esquerda a tabela, a qual utilizando esses gráficos, utilizando outras informações da internet também, a gente separou aqui por o ano inicial da safra, ou seja, aquele ano de plantio. Então, na safra de 1980, o ano de safra inicial 1980 é a safra 80-81, certo? E aí a gente separou então em anos El Ninho, anos neutros e anos Laninha, certo? E isso até a safra 22-23, que foi a última, agora já que a gente tem os dados climáticos dela, certo? Novamente o grupo de maturação, e a gente vai estar utilizando principalmente os grupos de maturação 6.5, 7.2 e 8.4, por conta de já são grupos de maturação ao qual foram calibrados para o modelo, para o DESAT, para o CSM, e representa em grande parte as cultivares que são plantados em toda a região do estado de Goiás. Vamos estar utilizando o DESAT, versão 4.8, e é importante a gente entender um pouco melhor como é que o DESAT funciona para a gente trabalhar em cima. Por quê? O DESAT, a gente possui o nosso programa principal, em que ele vai fazer todos os cálculos, e esse programa principal você precisa entrar com informações do modelo, mas também você precisa entrar com cada unidade, cada módulo. Esses módulos são justamente os módulos de clima, de manejo,
relação solo, planta, atmosfera, de solo e da planta. E dentro de cada módulo você ainda vai ter módulos secundários e que vai trazer mais informações. A gente pode então pensar de forma geral que o DSAT é como se a gente empilhasse várias caixas. Então a gente vem e coloca uma caixa de solo, depois a gente vem e coloca uma outra caixa de clima, uma outra caixa de genética, e isso faz o nosso tratamento, a nossa pilha. Então quer dizer que se eu pegar um solo e mudar, eu vou ter o tratamento também, mas um outro tratamento? Exatamente. E aí a mágica acontece justamente nesse momento, porque eu posso ter vários tratamentos diferentes em que eles são rodados ao mesmo tempo e aí eu consigo trabalhar em cima dele com os dados posteriormente, certo? Então a gente vai ter muitos tratamentos acontecendo e sendo rodados ao mesmo tempo e tudo dependendo daquilo que a gente quer atingir no final. Aqui justamente a tela demonstrando os tratamentos, então aqui a gente está variando principalmente as cultivares, os 3 cultivares aqui, também variando as datas de plantio, certo? De semeadura, as condições iniciais se manteve para todos, a gente manteve a mesma para todos os anos, o de campo também. Importante ressaltar que o solo que foi colocado foi um solo de textura média, franco-argilosa média, certo? E os dados climáticos são justamente de cada ano e vai ser rodado com variando tanto a cultivar como também a data de plantio, e isso para cada cidade, totalizando assim as 3 cidades. Agora vamos falar um pouco aqui sobre os resultados, certo? Foi possível adquirir. E aqui a gente vai começar então pelos resultados de Silvânia. Esse daqui é o gráfico justamente de Silvânia para os anos aos quais são neutros. E é interessante reparar que quando a gente está aqui em Silvânia, quando a gente está trabalhando com as maturações 7.2 e 8.4, a gente consegue alcançar no máximo 5.000 quilos por hectare de produção, certo? E isso fazendo o plantio também aqui na região, aqui no período de novembro. À medida que a gente vai para dezembro, essa produtividade cai, certo? E à medida que a gente vai para novembro, ela cai, só que em menor intensidade. E enquanto a soja de grupo de maturação 6,5, ela tem uma produção menor e acompanha muito parecido com a 7.2 e 8.4, o formato da curva, certo? Quando a gente passa para os anos em Silvânia que está com o fenômeno El Niño presente, a curva muda um pouco. Então, novembro continua sendo o período ao qual você tem maior produtividade para os grupos de maturação 7.2 e 8.4. Entretanto, você tem uma maior produção. Então você consegue ter uma produção aí de um pouco mais de 5.100 quilos quilos por hectare certo? Então você tem um aumento da produção de forma geral também no grupo de maturação 6.5, certo? Quando a gente vai para o ano Laninha, você também tem essa produção maior, certo? Então, comparando os 3 anos, quando a gente está pensando em Silvânia, quer dizer, os 3 anos não, os 3 fenômenos anos, quando a gente está pensando apenas em Silvânia, a gente tem que anos neutros, ou seja, sem fenômenos anos, vai ser o que vai, entre os 3 fenômenos, situações de fenômenos, vai ter menor produção entre eles, só que mesmo assim girando entre 5.000 quilos por hectare por ano, por safra, certo? E repara que nos anos também todos os anos, o período aqui mais para o final do gráfico, em que seria representado justamente por dezembro, é que está as menores produtividades. Vamos agora avaliar Jataí, certo? Indo mais para o sul do estado. E repara que no período de dezembro, quer dizer, no período de outubro, independente de qual grupo de maturação, você vai ter uma produção muito próxima entre os grupos, certo? E à medida que você vai passando para novembro, os grupos de maturação 7.2 e 8.4 sobe e o 6.5 vai decaindo até o final, até chegar em dezembro. Isso para os anos neutros.
Quando você está trabalhando com os anos laninhas em Jataí, acontece um fenômeno muito parecido, e nos anos El Ninho também muito parecido, sendo entre os 3 grupos de maturação muito próximo à produção em outubro. Quando você passa para novembro, os grupos de maturação maiores têm uma produção maior e os grupos de maturação menor têm uma produção menor, sendo dezembro onde você tem a menor produção, certo? A menor produtividade. Comparando os 3 gráficos juntos, é importante ressaltar o seguinte, que os anos neutros você tem uma maior variação de produtividade ao longo de cada data de plantio e de cada fator grupo de maturação. Quando você está no ano Laninha e quando a gente passa ainda para o ano El Ninho, principalmente aqui no período de novembro e nos grupos de maturação maiores, você tem uma variação menor, ou seja, a produção é mais estável com as variáveis utilizadas, certo? E agora vamos ver aqui de Nova Crixás. Então aqui a gente está justamente com os anos neutros e temos aqui que novamente os grupos de maturação maior têm uma produtividade maior, o grupo de maturação menor tem uma produtividade menor, só que mesmo assim o de menor grupo de maturação ele é bastante estável, então ele está sempre aqui acima de 3.000, dependendo da data de plantio, abaixo de 3.000, só que acima de 2.500 quilos. Então você tem uma certa variação entre as datas. Já quando você passa para os grupos de maturação maiores, você tem uma variação muito maior entre a primeira data de plantio e a última data de plantio. O que a gente pode inferir de forma dessa maneira? Simples. Se eu quero uma produção mais estável, independente da época de plantio, um grupo de maturação menor vai me trazer uma maior estabilidade, mesmo que seja um menor valor, mas eu vou ter certeza melhor da minha produção. Agora, se eu quero maior produtividade, eu tenho de passar para grupos de maturação maior, só que eu posso ter uma produção maior ou menor, dependendo da data de plantio, isso em anos neutros. Quando a gente passa para anos laninhas, em Nova Crixás, repara que aqui em novembro, final de novembro para dezembro, a gente tem uma variação muito grande entre os grupos de maiores maturações, comparado com o período de outubro, em que essa variação é menor, independente do grupo de maturação, certo? E quando a gente passa para os anos com El Ninho, com o fenômeno El Ninho, a gente tem uma situação de muita estabilidade, ou seja, independente de qual grupo de maturação, a gente tem os box plots muito pequenos, então eles são muito estáveis, eles estão com aquela produção muito próxima daqueles valores, certo? Comparando os 3 fenômenos enos, então a gente vai ter que os anos El Ninho e Nova Crixás têm uma estabilidade muito grande, os anos Laninha a gente tem uma variação maior, certo? E os anos neutros está justamente entre ambos. As conclusões, então, a gente tem que, por meio de análise gráfica, utilizando o DSAT, utilizando as informações, a gente consegue inferir que a produtividade potencial na cidade de Jataí, Novas Crixás e Silvânia, elas dependem, os fenômenos eles irá influenciar, como também vai depender de qual grupo de maturação que você está trabalhando, certo? O grupo de maturação 6.5, independente do qual fenômeno íon que está acontecendo, fenômeno enos, né, que está acontecendo, independente de qual região, ele vai ter uma melhor produtividade quando se plantado no período de outubro, nas datas de outubro. E os grupos de maturação 7.2 e 8.4 têm uma maior produtividade quando plantadas em novembro, certo? Independente do grupo de maturação, de qual fenômeno que esteja acontecendo e qual cidade, dezembro é um mês em que você alcança as menores produtividades, certo? Aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado por assistir. Aqui umas referências bibliográficas a qual eu utilizei. Qualquer dúvida, só mandar, estou à disposição.